Capítulo 2. Terceira ascensão do imortal coletor de sucata. Parabéns, Vossa Alteza Real, Príncipe Herdeiro. Ao ouvir essas palavras, Xielian levantou a cabeça e sorriu antes de falar. Obrigado, mas posso perguntar pelo que exatamente você está me parabenizando? Lin Wen ficou de pé, os braços cruzados enquanto dizia: Parabéns por ser o primeiro na lista, oficiais celestiais mais esperados para serem rebaixados e banidos para o reino mortal. Xielian respondeu: Não importa como você diga, ainda é o primeiro lugar. Mas acho que se você está me parabenizando, ainda deve ser uma posição pela qual eu devo ficar feliz. Lin Wen afirmou: Sim, se você for o primeiro, poderá obter 100 méritos. Xielian respondeu imediatamente: Da próxima vez, se houver outra lista como essa, sem dúvidas, por favor me coloque nela. Lin Wen perguntou: Você sabe quem está em segundo lugar? Xielian pensou por um momento antes de responder: Isso é muito difícil de adivinhar. Afinal, com base apenas em questões de força, eu deveria ser capaz de ocupar os 3 primeiros lugares sozinho. Lin Wen respondeu: Isso é mais ou menos certo. Não há um segundo lugar. No momento em que você entrou na lista, os outros que poderiam entrar depois ficaram muito abaixo, sem esperança de lhe alcançar. Xielian disse: Não ouso aceitar essa honra. Quem foi o primeiro vencedor dos anos anteriores? Lin Wen afirmou: Não havia um porque essa lista foi criada este ano, mais precisamente foi criada hoje. Xielian ficou sem reação por um momento, antes de perguntar: Com base no que você disse, esta lista não foi criada especificamente para mim, foi? Você pode pensar nisso como um vencedor sortudo que chegou no momento perfeito para ganhar a oportunidade de entrar na lista. Xielian disse com um rosto cheio de sorrisos: Tudo bem, se eu pensar assim, ficaria um pouco mais feliz. Lin Wen continuou a dizer: Você sabe por que você conquistaria o primeiro lugar? Xielian respondeu: Todo mundo espera por isso. Deixe-me dizer a razão, por favor. Olhe para o relógio. Ela levantou o dedo para apontar e Xielian se virou para olhar na direção apontada. O que se podia ver lá era extremamente bonito. Olhando para a distância, podia-se ver um palácio feito de jade branco, pavilhões e quiosques, nuvens mágicas ondulando-se em volta, como correntes de água e pássaros voando. Xielian olhou por um longo tempo, antes de perguntar: Você não apontou na direção errada? Onde está o relógio? Lin Wen respondeu: Eu não apontei na direção errada. Está ali, você não consegue ver? Xielian olhou com cuidado novamente, antes de dizer genuinamente: Não vejo. Está certo, você não pode ver. A princípio existia um relógio lá, mas foi sacudido quando você subiu. Este relógio era ainda mais velho do que você. No entanto, tinha um caráter ativo e vívido. Toda vez que alguém acendia, ele tocava algumas vezes para animar a todos. Mas no dia em que você subiu, tocou como se tivesse enlouquecido, incapaz de parar. Somente quando caiu da torre, ele parou. No entanto, quando caiu, acertou um oficial celestial que passava. Xielian perguntou: Então ele está bem agora? Lin Wen: Não, ele ainda está sendo consertado. Estou me referindo ao oficial celestial que foi atingido. Lin Wen respondeu: Quem foi atingido foi um deus marcial. Ele se defendeu usando uma das mãos e dividiu o relógio em 2 metades. Mas agora, por favor, olhe ali naquele salão do Palácio Dourado, você vê? Ela apontou mais uma vez. O olhar de Xielian seguiu seu dedo novamente. Ele viu uma vasta área coberta de névoa e nuvens, antes de ver o topo de um telhado de palácio resplandecente, feito de vidro dourado. Xielian disse: Eu vejo dessa vez. Se você vê algo, isso significa que há algo de errado. Não era para ter nada lá. Quando você acendeu, muitos palácios dourados dos oficiais celestiais tremeram a tal ponto que seus pilares dourados tombaram e seus telhados esvidraçados quebraram. Alguns palácios não puderam ser reparados desde a sua última segunda ascensão. Sem opções melhores, muitos dos imortais improvisaram e construíram lugares novos e temporários, mas não tão resistentes. Eu sou o culpado? Você é o responsável por isso. Xielian pediu uma confirmação. Por acaso ofendi muitos oficiais celestiais no momento em que apareci? Lin Wen respondeu: Se você puder se redimir, talvez eles não continuem tão ofendidos. O que posso fazer para me redimir? Isso é fácil de responder. 8.880.000 méritos. Xielian sorriu novamente. Lin Wen disse: Claro, eu sei que você não tem nem um décimo disso. Xielian respondeu de maneira franca e genuína: Como posso dizer isso? Embora eu realmente sinta muito pelos inconvenientes, mesmo que você tivesse solicitado 10 milésimos disso, eu ainda não seria capaz de conseguir.
A convicção dos crentes no mundo secular poderia ser convertida no poder espiritual dos oficiais celestiais. Cada varinha de incenso que eles queimavam como oferenda era chamado de méritos. Seu sorriso foi desaparecendo. Xie Lian perguntou seriamente: "Você estaria disposta a me chutar daqui e depois me dar 8.880.000 méritos?" Ding Wen declarou: "Eu sou uma deusa da literatura. Se você quer que alguém o chute, você deve encontrar um deus marcial. Quanto mais você for chutado, mais méritos receberá." Xie Lian deu um suspiro profundo. "Permita-me pensar no que fazer." Lin Wen deu um tapinha no ombro dele e disse: "Não perca a cabeça de tanto pensar. Quando você encontrar uma montanha, sempre haverá um caminho." Xie Lian respondeu: "No meu caso, quando o barco atingir a cabeça do pier, afundará naturalmente." Se fosse 800 anos atrás, durante o período mais próspero da nação de Xianli, 8.880.000 méritos não seriam um problema. Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, abanaria a mão e daria a eles num piscar de olhos sem sentir a menor falta. Mas o presente é diferente do que aquele tempo foi. Os seus templos já haviam queimado há muito tempo, sem restar um único. Ele não tinha crentes, nem incensos, nem adoração. Era desnecessário dizer mais. Ele simplesmente não tinha nada, nem uma única coisa. Uma pessoa agachou-se na beira da rua principal da cidade mortal, tendo uma dor de cabeça por um certo tempo, antes de ele lembrar-se de repente de algo. Já fazia quase 3 dias desde que ele acendeu, mas Xie Lian ainda não havia entrado na matriz de comunicação espiritual. Neste momento, ele também se esqueceu de pedir a senha para Lin Wen. Os oficiais celestiais que haviam ascendido se uniram para criar uma matriz espiritual de comunicação. Era possível que usassem seu senso divino e se comunicassem imediatamente dentro da matriz, e depois de acender, era indispensável que os novos deuses entrassem nela. No entanto, é preciso saber a senha para poder localizar a matriz específica que se deseja acessar. Já se passaram 800 anos desde a última vez que Xie Lian entrou na matriz de comunicação espiritual. Portanto, ele certamente não se lembrava da senha. Então liberou seu senso divino para olhar em volta antes de encontrar uma matriz que parecia se assemelhar a ela. Ele foi imediatamente atingido em todas as direções por vozes violentas e animadas, tão poderosas que ele se tornou um pouco trêmulo. "Façam suas apostas, sem voltar atrás. Venham apostar por quanto tempo Sua Alteza Real, Príncipe Herdeiro, pode perseverar antes que ele seja mandado para fora mais uma vez. Eu aposto 1 ano." 1 ano é tempo muito longo. A última vez ele durou apenas o período de um palito de incenso. Talvez dessa vez ele persista por 3 dias? Vou apostar por 3 dias. Não, seu idiota. 3 dias é o período que já deve ter se passado desde que ele acendeu novamente. Xie Lian saiu silenciosamente da matriz. Lugar errado, definitivamente não poderia ser esse. As divindades no céu eram todos os oficiais celestiais importantes que supervisionavam suas próprias regiões. Cada uma delas possuía um nome conhecido entre um grande número de pessoas. Por serem todos oficiais celestiais que cultivaram e se dedicaram seriamente para ascender, eram todos dignos e geralmente bastante reservados. Mais frequentemente do que se deveria, o discurso e o comportamento deles tinham um ar de arrogância. Só haveria Xie Lian quem, por ter ficado muito animado na primeira vez que subira, foi e chamou todos os oficiais celestiais na linha de comunicação espiritual para dar-lhes suas saudações. Xie Lian tinha sido incomparavelmente sério quando se apresentou, e sua introdução minuciosa e detalhada era incomparável. Depois que ele se retirou da matriz que havia entrado, ele começou a procurar aleatoriamente por outra mais uma vez. Finalmente, ele acabou por encontrar uma nova. Depois de sua entrada, Xie Lian relaxou um pouco enquanto pensava mentalmente. "Está tão quieto aqui, deve ser essa." Naquele momento, ele ouviu uma voz dizer: "Vossa Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, voltou mais uma vez?" A princípio, esse som era extremamente confortável de ouvir. A voz era suave e o tom era gentil. No entanto, se alguém ouvisse atentamente, perceberia que a voz soava extremamente fria, e o tom do falante também parecia muito indiferente. Assim, fez com que a gentileza parecesse abrigar alguns maus sentimentos. Originalmente, Xie Lian queria entrar na matriz de maneira reservada e bem comportada. Estar espreitando silenciosamente já era bom o suficiente. No entanto, como alguém já estava procurando por ele para conversar, ele não podia fingir que era mudo e surdo. Ele também estava extremamente feliz que um oficial celestial no céu ainda estivesse disposto a tomar a iniciativa de conversar com ele.
um Deus que personifica o azar. Assim, ele respondeu rapidamente: Isso mesmo, olá a todos, voltei novamente. Como ele saberia que depois dessa pergunta e resposta, todos os oficiais celestiais na linha de comunicação espiritual naquele momento começariam a prestar mais atenção? Aquele oficial celestial continuou a falar de maneira descontraída. Desta vez, Vossa Alteza Real, a ascensão do príncipe herdeiro causou uma grande comoção. No céu, pode-se até dizer que monarcas estavam andando por toda parte, enquanto heróis eram tão comuns quanto a água que flui nos rios. Se alguém deseja se tornar um deus imortal, deve primeiro se tornar um indivíduo notável. No reino mortal, pessoas que alcançaram muitos objetivos ou pessoas com muito talento, é claro, tinham uma oportunidade maior de ascender. Como resultado, não era exagerado dizer que princesas, príncipes e generais não eram uma visão rara de se ver aqui. Quem não era um filho prodígio dos céus, não é mesmo? Todos ainda eram extremamente educados e corteses um com o outro, chamando um ao outro de Sua Majestade ou Sua Alteza ou Lorde General. Eles diriam que parecia mais elogioso, mas para as palavras anteriores ditas pelo oficial celestial, esse título que ele usava não parecia mais um gesto educado. Embora Xie tivesse sido um príncipe herdeiro de verdade e o outro usasse tal título para se referir a ele, seu tom não tinha nem um pouco de respeito. Parecia que ele estava tentando usar uma agulha para esfaquear alguém. Haviam muitos outros oficiais celestiais que eram genuínos príncipes da coroa dentro da matriz de comunicação espiritual, mas essas poucas saudações simplesmente faziam arrepios aparecerem nas costas deles, enquanto se sentiam desconfortáveis da cabeça aos pés. Xie também ouviu as más intenções na voz do outro, mas ele não queria fazer uma cena em cima disso. Pensando consigo mesmo que ele logo escaparia da situação, ele respondeu com um sorriso: Tudo bem. No entanto, aquele oficial celestial não lhe deu a chance de escapar. Ele falou com uma voz que não era nem agradável e nem hostil. Ah, Vossa Alteza Real, o príncipe herdeiro está bem? Minha sorte não foi tão boa. De repente, Xie ouviu um sussurro de Lin Wen. Ela só disse uma única palavra: relógio. Xie entendeu instantaneamente. Então, esse tinha sido o deus marcial que foi acertado pelo relógio. Se essa era a situação, então o oficial celestial ficar zangado não era algo sem motivo. Xie sempre foi extremamente bom em se desculpar, e assim, imediatamente disse: Ouvi falar do incidente com o relógio, sinto muito, por favor me perdoe. O outro bufou uma vez, tornando impossível para alguém dizer o que ele queria expressar. Havia muitos deuses marciais no céu, e entre eles alguns eram novos iniciantes que haviam ascendido depois que Xie partiu. Foi por isso que ele foi incapaz de identificar qual deus era apenas ouvindo sua voz. No entanto, não se podia pedir desculpas sem saber o nome do outro. Assim, Xie foi direto ao ponto e perguntou: Com licença, posso perguntar como devo abordar você, pessoa distinta? No momento em que ele disse essas palavras, a outra parte ficou em silêncio. Não foi apenas o outro Deus que ficou em silêncio. Todo o conjunto de comunicação espiritual parecia congelar, como se um sopro de ar estagnado batesse no rosto de todos. Por outro lado, Lin Wen sussurrou para ele mais uma vez: Sua Alteza, embora eu não acredite que você não o reconheça depois de terem interagido tanto, eu ainda quero lembrá-lo. Esse é Xuan Zhen. Xie perguntou: Xuan Zhen? Ele deu uma leve engasgada antes de finalmente reagir enquanto respondia, ainda em um estado de choque. Esse é Mujin? Xuan Zhenjun era um deus marcial que vigiava o sudoeste. Ele tinha 7.000 templos e no reino mortal sua reputação era ilustre. Esse Xuan Zhenjun, que tinha o nome pessoal de Mujin, costumava ser vice-general nos salões do palácio do príncipe herdeiro de Xianli há 800 anos. Lin Wen também ficou muito surpresa. Não pode ser que você realmente não o reconheça. Xie respondeu: Eu realmente não o reconheci. Naquela época, ele não falava comigo dessa maneira. Além disso, nem me lembro quando foi a última vez que o encontrei. Se não foram 500 anos, então 600 anos atrás. Eu quase esqueci completamente como ele era. Então como eu ainda reconheceria sua voz? A matriz de comunicação espiritual permaneceu em silêncio, e Mujin não deu uma única olhada. Quanto aos outros oficiais celestiais, por um lado, eles fingiram que não estavam ouvindo, enquanto por outro lado, esperavam que alguém continuasse falando com fervorosa antecipação. Quando se tratava desses dois, a situação era realmente estranha. Depois de tantos anos, muitos rumores foram passados, o suficiente para que todo mundo entendesse quase tudo.
Naqueles dias em que Xielian era o precioso príncipe das cores de Xianli, ele cultivou no templo Huanji. O templo de Huanji era o templo taoísta imperial do país de Xianli. Seus padrões de seleção para discípulos eram extremamente rigorosos. Mudin era de origem pobre e o seu pai era um pecador que havia sido decapitado. Uma pessoa assim simplesmente não tinha as qualificações necessárias para entrar no templo Huanji como discípulo. Como resultado, ele não teve outra escolha senão tornar-se alguém que fazia trabalhos peculiares. No templo, ele era o principal responsável por varrer o chão para Sua Alteza, o príncipe herdeiro, ou entregar o chá e água para ele. Mas Xielian viu que ele era dedicado e, portanto, pediu aos ministros taoístas que fizessem uma exceção e o recebessem como discípulo. As palavras de Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro, tiveram um grande peso. Por causa do desejo do príncipe herdeiro, só então Mudin conseguiu entrar no templo para se cultivar. E depois que Xielian subiu, ele nomeou Mudin como general e levou-o junto com ele para a cidade mortal. No entanto, quando a nação Xianli foi exterminada e Xielian foi rebaixado para descer ao reino mortal, Mudin não o seguiu. Mudin não apenas deixou de seguir Xielian, mas ele nem disse uma única palavra em defesa de Xielian. O príncipe herdeiro se foi de qualquer maneira, então ele estava livre. Ele encontrou um lugar abençoado e começou a cultivar meticulosamente como um louco. Poucos anos depois, ele resistiu às tribulações celestiais e se elevou. Naquela época, um estava no céu enquanto o outro estava na terra. Agora, ainda havia um no céu e o outro abaixo, mas as circunstâncias das duas pessoas foram completamente revertidas. No outro extremo, Lin Wen disse: "Ele está realmente zangado." Xielian respondeu: "Eu também achei que ele estaria." "Vou dizer algumas outras coisas. Aproveite rapidamente essa oportunidade para sair." Xielian disse: "Não há necessidade. Se fingirmos que nada aconteceu, tudo ficará bem." Lin Wen perguntou: "Não há necessidade? Só de olhar para vocês, me sinto constrangida." Xielian respondeu: "Eu ainda estou bem." Para Xielian, qualquer situação era boa desde que ele não morresse. Ele não tinha muito, mas definitivamente ainda podia perder o que restava. Ele já havia feito muitas coisas que eram muitas vezes mais constrangedoras que isso, então ele realmente se sentia bem em seu coração. Mas quem teria pensado que ele não deveria ter dito isso tão cedo? Xielian tinha acabado de dizer as palavras "eu ainda estou bem" quando ouviu uma voz surgir. "Quem diabos desmoronou meu palácio dourado? Apareça!" Esse rugido fez com que os deuses que estavam dentro da matriz tivessem a sensação de que haviam gritado em seus ouvidos, como se seus tímpanos fossem explodir. Embora todos estivessem com frio na barriga, ainda prendiam a respiração, como se isso pudesse fazê-los prestar mais atenção. Eles não deram nenhuma olhada enquanto esperavam para ver como Xielian reagiria à bronca alta. Mas ninguém esperava que eles ouvissem algo mais emocionante do que esperavam. Xielian nem começou a falar antes de Mudin ser ouvido primeiro. Mudin riu 2 vezes. A pessoa que veio grosseiramente disse: "Você foi quem desmoronou o palácio? Tudo bem, espere para ver." Mudin respondeu fracamente: "Eu não disse que fui eu. Não saia jogando suas frustrações nos outros." A outra pessoa perguntou: "Então por que você está rindo? Você é um idiota?" "Não é assim. O que você acabou de dizer foi engraçado, só isso. A pessoa que destruiu seu palácio de ouro está neste momento na matriz de comunicação espiritual. Você pode perguntar para ela mesma." Com as coisas evoluindo para este grau, não importa o que aconteça, Xielian se sentiu muito envergonhado para escapar de lá agora. Ele tossiu secamente antes de dizer: "Fui eu sinto muito." No momento em que ele falou, a pessoa que veio depois também ficou em silêncio. Ao seu ouvido, Lin Wen novamente transmitiu uma mensagem: "Vossa Alteza Real, este é Nan Yang." Xielian respondeu: "Desta vez eu o reconheci, no entanto, acho que ele não me reconheceu." Lin Wen respondeu: "Não, está certo. Ele passa a maior parte do tempo no reino mortal, e menos tempo na cidade mortal. Portanto, ele simplesmente não sabia que você havia subido novamente." Nan Yang Zhengjun era o deus marcial que supervisionava o Sudeste. Ele era popular e tinha quase 8.000 templos, recebendo o amor e respeito das pessoas comuns. Além disso, seu nome pessoal era Feng Xin. 800 anos atrás, ele foi o primeiro general do Palácio do Príncipe da Coroa de Xianli. Feng Xin era uma pessoa dedicada e leal. Ele era o guarda-costas imperial de Xielian desde que o outro tinha 14 anos. Feng Xin cresceu com o príncipe herdeiro, entrou no céu com ele, foi rebaixado com ele e foi banido com ele. Infelizmente, ele foi incapaz de suportar aqueles 800 anos com Xielian. No final,
Eles entraram em situações ruins e se separaram, para nunca mais se verem.